versículo, Ele tem cuidado. Agora nós vamos ler o versículo 10. O 9 foi ontem. 1 Pedro 5, 10. Mais fácil de gravar, não é? Fala, 1 Pedro 5, 10. 1 Pedro 5, 10. Pronto. Você falar isso 600 vezes, não esquece mais. Quem é Ele? Quem é esse Ele que tem cuidado de nós? O versículo 10 vai dizer: Ele, quem é? O Deus de toda graça. Definição lindíssima de Deus. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória. Depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Pedro, mais uma vez com o pé bem fincado no chão, agora nos revela o segredo, por que Ele tem cuidado de nós. Aqui nós temos os motivos pelo qual Deus está cuidando de mim e de você há tanto tempo. Porque Ele é o Deus de toda a graça. Significa exatamente isso. Se você observar bem, esse texto não deveria estar dividido aqui, como a Ave Maria faz, e aliás, na Bíblia original não existem os títulos. Os títulos, por exemplo, que tem aí entre o versículo 7 e o 8, vigilância e confiança em Deus, isso é título que quem traduziu a Bíblia colocou, tanto que muda de Bíblia para Bíblia. Se você observar bem, aqui, esse texto que começa no 7, deveria de fato terminar no 11. O versículo 7 começa falando que é preciso confiar em Deus. Está falando da divina providência. Está dizendo que o nosso Deus é um Deus providente. E Ele é tão providente que Ele tem cuidado de nós, de vós. E eu deixei bem claro isso aqui no sábado de manhã, que essa expressão, Ele tem cuidado, ela não significa nem o passado, nem só o presente, nem só o futuro, mas que é uma expressão que engloba o tempo todo da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Ele tem cuidado, é uma certeza, é uma afirmação. E por que que Ele tem cuidado? Agora São Pedro esclarece no versículo 10, na primeira frase do versículo 10. Porque Ele é o Deus de toda... O que significa a palavra graça? Graça significa o Espírito Santo? Graça significa que você não precisa pagar, não é? É de grátis, já sabe que é de grátis. De graça até injeção na testa. Graça significa beleza. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Graça significa uma coisa que faz a gente rir. Fulano falou uma coisa engraçada. Por isso que o contrário de graça é... para mineiro não, para mineiro é desgrama. Mineiro não fala desgrama, fala desgramado. Que é uma palavra, né? Minha mãe nunca deixou a gente falar essa palavra.
O contrário de graça é uma palavra medonha. E meu irmão, minha irmã, isso que é a tristeza do mundo. O mundo não experiencia esse Deus de... O que está escrito aí? De toda a graça. Se é toda a graça, inclui todos os sentidos da graça, inclui a graça o tempo inteiro. De Deus eu só posso esperar a graça. De Deus eu só posso esperar coisa boa. De Deus jamais virá o mal. E o texto vai dizer isso daqui a pouquinho explicitamente. Além de dizer que esse Deus é de toda a graça, diz também da vocação de cada um de nós. Qual é? E vocês observem bem, principalmente vocês que estão aqui desde a sexta-feira, juntem todas as pregações, de todos que pregaram, e eu diria até de todas as canções que foram cantadas nesse rincão. E observem se aqui não está o resumo de tudo aquilo que está sendo falado. Qual é a sua vocação, segundo o texto? A segunda entre vírgulas desse versículo 10. O Deus de toda a graça fez o quê? Vos chamou através de quem? De Cristo. É Jesus que disse hoje para mim, para você: desce depressa. Através de Cristo, em Cristo, por Cristo, Ele chamou a mim e a você para quê? O que está escrito aí que é o nosso chamado? Ele nos chamou para quê? Para a sua... E veja que essa palavra o Padre Jonas usou agora há pouco aqui, ao falar em eterna. E todos nós sacerdotes falamos isso em todas as missas. Este é o cálice, o sangue da nova e eterna. Eterna significa que não tem como acabar. Que coisa espetacular está escrito aqui. Que o Deus de toda a graça, Ele que tem cuidado de nós, que Ele nos chamou em Cristo. Portanto tem nome e sobrenome de quem fez o convite, o chamado. Para quê? Tem um azinho aí que tem um chapeuzinho virado para a esquerda, uma crase. Ele nos chamou para a sua eterna glória. Gente do céu, isso aqui, se fosse escrito por um escritor do mundo, poderia ser condenado como uma heresia. Esse texto beira a heresia. Dizer que eu, que você, que cada um de nós, estrupiados, nós que somos adúlteros, ladrões e mentirosos, dizer que nós somos chamados a quê? A eterna glória. De quem? Dele. Olha a sua vocação. Agora você responda a pergunta que eu fazia ontem: o que Deus tinha na cabeça quando criou você? O que Deus tinha na cabeça quando me criou? Deus tinha na cabeça e no coração um projeto, e esse projeto significa que cada um de nós foi criado, em primeiro lugar, foi criado único, irrepetível, exclusivo. Por isso que a gente não tem que se comparar com ninguém. Você não é melhor do que ninguém, você não é pior do que ninguém, você é único. Tudo aquilo que Jesus falou para Zaqueu, Ele podia ter falado lá, na hora que o Zaqueu estava lá em cima da árvore. Hoje a salvação entrou na sua casa. Tanto que Ele repete o hoje. Os dois versículos que você prestou atenção no Evangelho: hoje é preciso que eu fique na sua casa. E lá no final: hoje a salvação entrou na sua casa. Jesus não falou a hora que o Zaqueu estava lá em cima da árvore. A hora que falou desce depressa, eu já disse aqui que o Zaqueu não desceu, que ele caiu, estribuchou no chão.
Era a horinha de Jesus aproveitar que ele estava caído no chão limpando a poeira e falar. Não, Jesus esperou para falar a hora que ele estivesse lá na casa dele. Olha que delicadeza de Jesus. A hora que ele estivesse de pé diante do Senhor, levantado, é assim que nós precisamos estar diante dele. Para que Zaqueu nunca pensasse. Se Jesus tivesse falado quando Zaqueu estava lá em cima da árvore, Zaqueu podia achar, eu sou o máximo. Todo mundo olhando para mim, viu? Viu, papudo, viu? Ele falou de mim. Jesus podia também aproveitar e falar que ele estava caído, mas aí Zaqueu podia pensar que ele era inferior. Jesus espera chegar na casa. Você também. Você não é mais do que ninguém. Não queira ser mais do que ninguém. Eu acho de um abestalhamento tão grande quando eles falam assim: fulano é melhor do que cicrano, o melhor músico do Brasil. Melhor do que? Como é que pode comparar? É único. Não queira ser melhor do que ninguém, mas também não venha com essa falsa humildade imbecilizada. Eu não sou nada. Deixe de ser besta, isso é uma ofensa a Deus. Padre, eu sou o maior pecador do mundo. Deixe de ser orgulhoso, você não é maior em nada. Nada. Será que Deus é capaz de me perdoar? Não, não imagina. Você está muito acima de Deus. Por isso Deus não pode perder. Deixe de ser anta. Você não é melhor, você não é pior, você é único, você é exclusivo. Nunca existiu. E está no seu dedão. Impressão digital. Eu gostei tanto quando eu cheguei no Japão. Depois de 2 dias dentro do avião, você chega lá, você está, a cabeça sua está virada, pior que os olhos de japonês. Quando eu cheguei no aeroporto de Nagoya, aquela japonesada, tudo com celular que é máquina fotográfica, né? E eu já comecei a falar japonês. Onkodó! Ô, meu Deus, onkodó! Eu gostei quando vi um rapaz, para me homenagear, ele viu pela internet uma pregação que eu fiz aqui, que eu falava do DNA, ele fez uma camiseta, DNA. Lá no Japão, Deus, nosso autor. Que coisa linda! Você é único. Se você não fizer a sua parte, e agora vocês vejam bem como Deus é maravilhoso. Deus não precisava criar, Ele cria por amor, Ele cria gratuitamente e coloca no ser humano, único ser, além dos anjos. Os anjos num estágio superior espiritualmente, mas no plano da criação, inferiores. Porque anjo não pode reproduzir Deus, e o ser humano pode. Por isso o encardido ficou com tanta inveja. Deus coloca em cada pessoa uma fagulha. São Pedro vai dizer isso na carta seguinte. Aliás, queria dar como penitência de Quaresma você ler a primeira e a segunda carta de Pedro. É pequenininha. Leia e releia. Pedro vai dizer aí, logo no início da segunda carta: nós somos chamados para sermos participantes da natureza divina. Deus colocou em nós, em cada um de nós, cada pessoa recebeu uma fagulha, e gente, uma fagulha de Deus é o infinito, dessa glória de Deus. Agora é preciso que cada um faça vir à tona o seu melhor.
Se você juntar todas as flores do mundo, elas não conseguirão ainda mostrar a beleza que há no coração de Deus. Assim também, toda a bondade que existe no coração do ser humano, se viesse à tona toda a bondade que existe no coração de cada pessoa, ainda assim seria só uma fagulha da bondade de Deus. Pois Deus pegou a sua glória. Glória significa o próprio céu. É mais do que o templo. Se o templo é esse recorte do céu que planta aqui na terra, ao falar, e quem falou isso foi Jesus, e depois toda a teologia do Novo Testamento vai esticar isso, Paulo não terá medo de dizer que cada um é templo, é recorte ambulante do Espírito Santo. Se o templo é esse recorte do céu que se planta na terra, e por isso há lugares determinados, lugares abençoados, lugares escolhidos pelo próprio Deus. Quem escolhe esses lugares? O próprio Deus. Não pensem vocês que foi o Padre Jonas que escolheu esse pedacinho aqui em Cachoeira. Não. Ele foi interpretando as moções do Espírito Santo, porque foi fiel ao Espírito Santo, porque foi acreditando, porque foi pedindo a Nossa Senhora para passar na frente, porque teve a coragem de jogar uma medalha de Nossa Senhora. Mas Deus já tinha escolhido, como escolheu Fátima, Lourdes, Aparecida. Deus escolhe lugares, mas que coisa fantástica, que coisa espetacular. A essência da religião cristã diz que você, que eu, que cada um de nós somos templos. Em primeiro lugar, nós somos templos do Pai. Isso é uma certeza absoluta da nossa fé. Tu, ó Senhor, nesse caso Senhor, Antigo Testamento, referindo-se a Deus, o Pai, o Kyrios, tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Eu, olha aqui, espetáculo. Quem fez? Tu me teceste. Por isso que quando uma pessoa não se aceita, ela ofende a Deus. Quando você não aceita você do jeito que você é como se você dissesse para Deus: o Senhor não sabe fazer direito, o Senhor é incompetente, o Senhor devia ter pedido a minha orientação na hora de me fazer. Deveria mesmo, você não existia. Como é que o nada pode influenciar? Mas a nossa fé não nos diz ainda que além de sermos templos do Pai, recortes do Pai, nós também somos templos e recortes do Filho. E agora, cada um aqui devia começar a se ajoelhar um na frente do outro. Você não comungou? Se você comungou, se o seu corpo inteiro agora é um sacrário vivo, não há pedaço do seu corpo que não contenha o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Na minha cabeça, vou falar a coisa na minha cabeça. Na minha cabeça, nós não devemos nos ajoelhar, fazer genuflexão na hora que vai comungar. Naquela hora não, porque senão eu deveria sair me ajoelhando na frente de cada pessoa que já comungou. Ou eu não acredito que Jesus é de fato presença real na Eucaristia? Ou será que a hora que ele entra em contato com a minha boca, ele perde essa capacidade de ser o corpo, sangue, alma e divindade? Se eu acredito nisso, que eu ao comungar, eu me torno um sacrário, então do mesmo jeito que se ajoelha diante de um sacrário, eu vou me ajoelhar diante da pessoa. É a mesma coisa quando alguém diz: mas a bênção do Santíssimo pela televisão não vale. Não, então não vale em lugar nenhum, nem na igreja, que tem aquele vidrinho lá na frente, escondendo a hóstia, só se tirasse o vidrinho, porque se o Cristo dessas antas não for capaz de passar a bênção dele pelo vidrinho, não passa pela televisão, não é? Não é da cabeça.
Eu, quando estou na minha casa e assisto até replay da tenda, eu mesmo dando a bênção, eu abençoo. Eu vou perder essa chance? Eu não, sou besta. Porque, gente, a igreja tem uma teologia muito séria. Eu sou padre. Padre, eu posso... Imagina o seguinte, que eu, Padre Léo, esteja no pior de todos os pecados do mundo. Isso não é muito difícil imaginar. Também nem é tanta imaginação. Eu, Padre Léo, estou no pior pecado do mundo. Eu estou com pecado até o pescoço. Aí vem se confessar comigo o Papa. Pois eu dou absolvição ao Papa e essa absolvição é válida. Mas eu posso estar cheio de santidade e não posso olhar para mim mesmo e dizer: Léo, eu te absolvo em nome do Pai e do Filho. Eu não posso me absolver diante de um espelho. A igreja tem teologia correta, mas a Eucaristia que eu celebro, mesmo que eu celebrar sozinho, aquilo que eu comungo é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Santíssimo Sacramento que nós abençoamos na igreja, ou ele tem força para nos abençoar ali na igreja, e se tem, essa bênção chega ao cafundó da terra, pela televisão, e digo mais, até pela onda do rádio. Quando no rádio você ouvir aquele sininho que eles fazem ali, é falso sininho, é no teclado, que vai... O sininho pode ser falso, mas é Jesus real que está te abençoando naquela hora, te abençoando. Então abençoa. Quanta gente é curada, quanta gente é restaurada. Nós tivemos um testemunho lindo outro dia na tenda, de uma senhora que é muçulmana e continua sendo muçulmana. Ela disse: a única coisa que o sheik ficou triste é que eu fui curada por outra religião. E foi curada aqui. Ela em casa assistindo a Canção Nova em São Paulo. Nós estávamos terminando um acampamento, o Santíssimo estava exposto, e eu comecei a rezar, e na hora o Senhor deu uma palavra de ciência, mandando a pessoa se levantar, e ela dizia que ela começou a brigar comigo. Como é que ele manda a gente levantar? E não sabe que a pessoa está deitada que nem eu, e ela estava em pé brigando comigo na televisão. Não era comigo, claro. Jesus usou a voz do Padre Léo. Eu acredito de fato nisso. Então, meu irmão, minha irmã, você é templo. Você é um recorte, mais do que um recorte, porque no caso da Eucaristia entrou no corpo inteiro. Você é templo do Pai, você é templo do Filho, você é templo de Jesus e é templo do Espírito Santo. Então, mais do que esse templo recorte, olha que coisa espetacular. Você é chamado a ser recorte. Pedaço inteiro, pedaço que contém o todo de Deus, em todo lugar que você for. Pensa bem o que é isso, gente. E aí vem em nós a consciência do nosso pecado, a desgraça que é o pecado. Olha aonde eu já levei Jesus. Nesse meu livro Saborear a Vida, eu falo que nós chegamos de fato a nos conhecer através de algumas perguntas que eu vou ensinando a fazer, quando eu estou sozinho, quando eu estiver num lugar estranho. O que eu faço, o que eu penso quando eu estou num lugar onde ninguém me conhece? Pois eu não deixo de ser, no meu caso como padre, pior ainda, muito. No seu caso como cristão, é muito grave também. Eu não deixo de ser templo vivo de Jesus, nem quando eu estiver cometendo o mais terrível dos sacrilégios e dos pecados, porque Deus não me abandona nunca. O pecado não tem esse poder de afastar Deus de mim, nunca. O pecado me afasta da graça de Deus, mas não afasta o Deus de toda a graça. Esse Deus de toda a graça em Cristo vos chamou a quê? A sua. O que significa essa palavra eterna?
Eterno significa, gente, que mesmo quando a gente cai, que mesmo quando a gente peca, que mesmo quando você está estribuchado no pecado, ainda ali, esse Deus de toda graça está cuidando. E nós sentimos isso. Quem já usou droga sabe. A pessoa, quando ela baqueia cocaína, por exemplo, o batimento cardíaco dela vai a 140, 150. Dobra. É Deus cuidando, cuidando, cuidando. É Deus dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Por que quando a gente peca, por que quando a gente faz alguma coisa errada, por que quando a gente fica com raiva, por que quando a gente parece que vai perder o controle, a gente sente que o coração da gente acelera, a respiração, a gente fica ofegante, a gente fica bofando, bofando. Se eu sei que eu não tenho o poder de me fazer respirar, se eu sei que eu não tenho o poder de fazer meu coração bater, se cada batida do meu coração é Deus dizendo que me ama, que está cuidando de mim, se cada respiração minha, 26 mil vezes por dia, o ato de respirar é Deus dizendo: eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você, então significa que, se isso aumenta quando eu estou no pecado, se isso aumenta quando eu estou na desgraça, na desgrama, é porque ali Deus está insistindo, insistindo, insistindo. Em Cristo nós fomos chamados à sua eterna. Nada nem ninguém, nada, 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 nenhum pecado. Pense no seu pior pecado. Só você pode sabê-lo. Você, e se não confessou, você e o encardido. Pense no seu pior pecado, pois esse pecado não rompeu. Esse pecado, por maior que tenha sido, então agora não pense só no seu, pense no maior pecado da humanidade. Qual foi o maior pecado que a humanidade já cometeu? Qual foi? O pior pecado. Qual foi? Pois nessa hora, Deus transformou na maior de todas as graças. Isso significa que o nosso Deus é o Deus de toda graça, que nos chamou em Cristo a sua eterna glória. Glória significa céu. Glória é a palavra que simboliza tudo que há de grande, tudo que há de maravilhoso, é a majestade, a grandeza, é o poder, é quando nós falamos Deus Todo-Poderoso, a sua eterna glória. Agora vem uma coisinha interessante, que talvez você podia dizer: mas então isso aqui está contraditório. Se esse Deus é o Deus de toda graça, se em Cristo nos chamou à eterna glória, por que eu vou ter que padecer um pouco? Por que Ele manda o padecimento? Está escrito aqui que Ele manda? Olha que a formulação que está aqui na Bíblia Ave Maria, eu acho estrondosa. Depois que tiverdes padecido um pouco. A formulação significa que eu vou padecer em consequência do quê? De quem? Aqui está dizendo que é Ele que vai mandar padecimento? Não, gente, Deus não manda, Deus não castiga. Ah, padre, mas às vezes Deus pode mandar um castigo que é para a pessoa mudar. Gente, isso é heresia. Depois que tiverdes padecido um pouco. E sabe por que Pedro escreveu um pouco? Porque Pedro sabia, por experiência, que nós não somos capazes de produzir nem as consequências completas do pecado que nós fizemos. Nem isso nós somos capazes de fazer. Porque se cada um de nós se olhar com honestidade e descobrir e perceber como a gente foi fundo em muitos pecados, quanta bobagem a gente já fez, meu Deus, em quantos lugares a gente já esteve, quantos perigos a gente já passou, e no entanto padecemos quanto? Um pouco, um dia, uma semana, um mês. Ah, eu não aguento mais sofrer, faz
1 ano que eu estou doente. Quantos anos você tem? 30, 40, então faz 39 que você não está doente. Põe na balança. Esse padecer um pouco significa que o pecado que nós cometemos, ele cria uma desordem, que essa desordem vai estruturando. Eu falei aqui, nós não cuidamos da natureza, nós criamos essa desordem, o contrário de ordem, de cosmos, é caos. Nós criamos esse caos fora e dentro de nós, e no entanto acabamos por padecer um pouco. Agora volta o autor, aquele que tem cuidado de vós. Veja que volta aqui. Depois de tiverdes padecido um pouco, vírgula, ele. Tiverdes padecido, quem que vai padecer? Eu estou cultivando o meu padecimento, o meu sofrimento. Mas Deus volta. Praticamente está dizendo o seguinte: olha, se você no seu sofrimento acordou, essa é a grande hora. Porque a vida só tem uma lei: ou você aprende, ou você aprende. Se a burdoada que você levou não foi suficiente para aprender, fique sossegado, virá uma muito maior, até você acordar. É a mesma coisa quando a pessoa chega no hospital com uma parada cardíaca, o médico dá um choque. Se a pessoa volta a si, louvado seja Deus. Se não volta, ele dá 2, dá 3, dá 4, ele aumenta a intensidade. Assim é a vida. Essa é uma lei natural, é uma lei da vida. Então aprenda com os seus erros e seja inteligente o suficiente para aprender com os erros dos outros. Depois que nós acordamos, padeceu, meu Deus, eu reconheço, eu estou colhendo o que eu plantei. Eu reconheço, Senhor, por que eu estou nessa tristeza? Por que eu estou nessa angústia? Por que eu vivo irritado desse jeito, meu Deus? Então eu começo a colocar a culpa nos outros. Eu estou irritado porque fulano me irritou. Eu estou angustiado porque fulano falou mal de mim. Eu estou bravo porque fulano fez isso contra mim. Não. Essa hora é dura, mas não tem outro jeito. É a hora de trazer à tona o nosso coração. É a hora de mostrar, em primeiro lugar, para nós mesmos: eu errei. Eu reconheço a minha iniquidade. Olha o exemplo de Davi no Salmo 50. Foi contra vós que eu pequei. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu queria ensinar uma coisa muito importante a você. Peça muito, muito, muito a Deus a graça do arrependimento. Nunca alimente em você o remorso. Aquela primeira leitura que nós ouvimos na missa de hoje, lá no capítulo 7 da 2 Coríntios, fala de uma tristeza que vem do mundo. E logo, no versículo 11, começa a falar da tristeza que vem de Deus. E lá afirma claramente que, quando essa tristeza é provocada por Deus, ela traz à tona o arrependimento. E o arrependimento, ele é gerador de vida. Ao arrepender-me, aquilo que aconteceu com o filho pródigo, aquilo que aconteceu com Pedro se arrependeu, ele olhou para Jesus arrependido, Jesus olhou para ele, ele chorou amargamente e começou uma vida nova. O arrependimento provocado pela tristeza, quando essa tristeza vem de Deus, padecido um pouco, leva você a voltar-se para Deus. Mas o remorso não. O remorso é do demônio. O remorso é a tristeza do mundo. E o remorso faz você voltar-se contra Deus. Quantas vezes, seja honesto e honesta o suficiente para reconhecer, quantas vezes nós, cada um de nós, já agimos por remorso, já nos confessamos por remorso, e por isso nos revoltamos, e até nos revoltamos contra Deus, brigamos com Deus, ofendemos a Deus e até blasfemamos contra Deus.
Porque o que estava motivando o nosso coração era o remorso. Remorso é pegar o passado, é ficar remoendo. Ora, meu irmão, minha irmã, motivado pelo remorso, você pode fazer a confissão mais linda do mundo, que ela não gera vida. Exemplo maior na Bíblia, Judas. Judas se arrependeu? Não. Judas ficou com remorso. Ele começou a remoer. Eu não devia ter feito isso, eu errei. E aí o que ele faz? Converse com um padre, principalmente que entenda de direito canônico, um padre que dá aula do sacramento da reconciliação. Converse com um seminarista que está estudando isso na teologia, ou leia qualquer livro que traga os passos para uma boa confissão. E você vai ficar horrorizado ao perceber que Judas seguiu todos os passos para uma boa confissão. Todos. Aparentemente se arrependeu. Teve a coragem de voltar. Se confessou publicamente. Devolveu as moedas, tentando fazer a reparação. E acabou no quê? Cometeu o suicídio. Mas como? Exatamente porque ele foi motivado pelo remorso e não pelo arrependimento. O que doeu no coração dele não foi o que ele tinha feito. O que doeu no coração dele foi perceber que o que ele tinha feito não produziu os resultados que ele estava esperando. Se tivesse produzido, não teria se arrependido. E vou talvez cometer uma blasfêmia, mas vou falar. Muitos de nós aqui só nos confessamos porque o pecado que nós fizemos deu num resultado que a gente não esperava. Porque enquanto estava dando certo, a gente continuou fazendo, a gente continuou com a hipocrisia, a gente continuou com as máscaras, a gente continuou com aquela vida dupla. Aí a hora que a coisa veio à tona, então veio o desespero, e aí no desespero eu saí correndo, e aí eu fui no padre, e o padre não me atendeu. Pelo amor de Deus, padre, eu vim aqui só para o senhor me atender, o padre não me atendeu. Aí eu corro lá no outro, eu vou no outro, eu vou na mãe do santo, eu vou não sei aonde, eu vou lá, eu fico desesperado. Eu quero resolver o meu problema. E isso é a coisa mais triste dentro da nossa fé católica. Principalmente porque o encardido, sabendo que na hora do desespero você vai procurar religião, o encardido cria religiões. No Saborear a Vida eu falo um capítulo inteiro sobre isso. O encardido cria religiões, usando o nome de Jesus, bota uma cruz bonita assim no teto, na parede, põe Bíblia, usa nome de pastor, de bispo, de missionário, pega símbolos do cristianismo, símbolos do judaísmo. A Nova Era é especialista em fazer isso. Cria. Hoje nós temos não só as religiões demoníacas, não. Religiões demoníacas que são aquelas que invocam o demônio, ou aquelas intermediárias, aquelas que são capazes de fazer oferendas e orações para conseguir um mal. Não são só essas, são religiões que se dizem cristãs, e que diz, não, você não precisa reparar nada, imagina, basta você fazer uma oferta, e se você não tiver dinheiro, pode dar um cheque pré-datado, que Deus sabe a sua, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E logo depois aparece alguém dizendo, olha gente, eu queria contar para vocês, eu tinha uma doença que pegava uma dor de cabeça, pegava na sola do pé, vinha subindo, pegava meu corpo todinho. Nem os médicos dos Estados Unidos conseguiram descobrir a minha doença, era um problema muito sério. E eu fui lá, eu fiz a oferta, na mesma hora desapareceu. Eu estava desempregado, fazia 3 meses, arrumei emprego, já sou gerente. Comprei uma casa na praia, dei uma casa para minha sogra, compramos um automóvel,
Glória ao Senhor, aleluia. Reitor, aleluia, Senhor. Não é de Deus. Vou falar explicitamente sobre isso nesse acampamento de cura e libertação com o tema do milagre. Não tem nada de milagre, tem enganação pura, e nós precisamos condenar abertamente as obras das trevas, porque senão isso vai pouco a pouco não, isso vai numa velocidade imensa, porque tudo que é do encardido corre, vai rápido. As coisas de Deus você vê, é suada, está aqui, vai celebrando, cada dia vai celebrando 2%, 3%, 4%, não é assim? As coisas de Deus vai crescendo desse jeito, as coisas de Deus são explícitas, mostra, está aqui o gráfico, olha aqui, mostra, isso é de Deus, as coisas de Deus você sabe pela sua vida. Não acredita, meu irmão, minha irmã, nisso que falam por aí que você não é de Deus. Não acredita nisso não. Decore esse versículo 10. O Deus de toda graça, toda. Não tem nenhuma gotinha de nada que não seja graça. Em Cristo, Ele chamou a mim e a você, cada um. Nos chamou a sua eterna glória. E essa vírgula que entra logo a seguir, deveria talvez, a tradução mais correta seria, apesar de você padecer um pouco em consequência das burradas que fez. Quando você volta para Ele, e aqui parece que Pedro, e preste atenção, eu disse parece, porque aqui é uma reflexão bíblica que eu estou fazendo, é minha visão. Parece que Pedro está querendo mostrar a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito. Como é que conclui o versículo? Depois dessa vírgula, depois de tiver despadecido um pouco, vem, primeiro, vos aperfeiçoará. Depois, vos tornará inabaláveis. Terceiro, vos fortificará. Não dá essa impressão? Que é o Pai, o Filho e o Espírito, que esse Ele é o Deus Trino. Primeiro Ele vos e inclusive, as três palavras, elas estão numa dinâmica. Primeira coisa, aperfeiçoa. Segundo, faz a pessoa ir ficando firme. E terceiro, torna a pessoa uma fortaleza. Observe isso. Vos aperfeiçoará. Primeira coisa. O que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é ir tirando as imperfeições. Quem é que fez isso e faz isso em mim e em você? Jesus Cristo. Jesus tornou-se homem para nos mostrar a perfeição do Pai. Sede perfeitos, vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus tornou-se humano para nos ensinar a viver. A coisa mais importante que Jesus veio fazer nesse mundo não foi só nos salvar, foi nos ensinar a viver aqui. Essa vida aqui é muito importante. Ela não é só um estágio, não. O céu que eu semeio aqui, ele brota para toda a eternidade. O inferno também. Jesus veio nos aperfeiçoar. Então eu preciso me perguntar: a doença que eu estou tendo, a dificuldade que eu estou passando, está me tornando melhor? Está me ensinando a ser melhor? Se não está, nós já sabemos, vou ter que fazer tudo de novo. Chegou no final do ano, o professor fez a prova, você não soube responder as perguntas, o ano que vem, repita o ano, assim a vida. Tudo que você não consertar direito,
vai ter que consertar. Adianta improvisar. Você está indo daqui a São Paulo, de carro. Aí faltam os parafusos lá do pneu. Você amarra umas embiras, uns arames, vai. Não adianta. A roda vai sair. E o estrago vai ser muito maior. Você está passando por uma situação difícil. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus. Esse é um segredo lindo de cura interior. Aproveite esse momento que você está vivendo. Seja ele de dor, de doença, de raiva, de ódio, de abandono, da perda de alguém. Aproveita esse momento e pergunta: eu estou me tornando melhor? E eu preciso me tornar melhor. Eu preciso me tornar melhor, porque aí entra em ação o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, na minha visão, segundo esse texto, é o que vai nos tornar inabaláveis. Inabalável significa que você balança, mas você volta. O que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa sóbria? É uma pessoa que treme, mas volta no lugar. Eu vi aquelas estruturas fabulosas no Japão por causa dos terremotos. Em cima, aonde faz as estradas, que é as estradas suspensas, tem lá um pedaço desse tamanho assim, sei lá quanto mede aquilo, de borracha. É o impacto do terremoto. Eles sabem que estão construindo num terreno que vai ter terremoto, que vai balançar. Não adianta eles fazerem lá uma casinha de sapé e ficar pedindo a Deus: oh meu Deus, não manda terremoto, não terremoto, não quer, não manda terremoto, não adianta. Eles sabem que tem terremoto, então tem que cavar fundo. Para se tornar inabalável, você tem que ir lá no fundamento, cavar fundo. Você já sabe, louvado seja Deus, você já está sabendo. Você já está sabendo quais são os terremotos, os vendavais que você está enfrentando. Tem que cavar fundo. Não adianta improvisar. Não adianta eu tentar na hora resolver o problema. Todo problema que você resolve na hora, se não vai na causa do problema, ele volta sempre pior, 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 pior. Está resfriado? Trata desse resfriado. Aí não trata do resfriado. Vai passando, vira uma doença pior. Tem uma feridinha de nada, cuida. Dói na hora de cuidar, dói. Vai ter que colocar lá água oxigenada, quem sabe aquele metiolate antigo. Só de ver o vidrinho na mãe da gente, a gente já corria, né? A mãe vinha com aquele vidrinho na mão, assim, ó, que lardia, ai mãe. Doía mais o metiolate do que o corte. Mas a mãe sabe, tinha que limpar, que se deixar a sujeirinha, o que ia acontecer? Que ele ia crescendo, aumentando. Mas não adianta só curar ali. A mãe já fala: olha, põe sapato, olha esse corte que você tem aí, vai arruinar. Toma banho, põe chinelo no pé. Mas o que tem a ver chinelo no pé? É o dedo que está machucado. A mãe sabe que se resfria, o nosso corpo não consegue produzir os anticorpos, eliminar aqueles bichinhos que vão entrando ali. E pior, você está dormindo, por que cobre o machucado? Se não está dormindo, logo já vem uma mosca. E vê aquela coisa aberta, vai lá para comer e já deixa a bostinha dela lá, carnegãozinho. Daqui a pouco você vê, você está com 12, 13, 14... berne. Tirar berne é terrível, né? É gostoso quando tira, mas para tirar é dureza. Fica aquele buracão, você tira aquele bicho peludo, grandão, assim. Cabe a cabeça do palito de fósforo. Tem que tirar. Então eu tenho que limpar. Não adianta. Não, tadinho, vai doer, não põe nada, não. Então o Espírito Santo vai nos tornando inabaláveis.
Inabalável não significa que eu não caio. Inabalável não significa que eu não vou ter mais, que vai criar uma proteção aqui em volta de mim. Não. Inabalável é forte o suficiente para aguentar o tranco. E quando isso acontece, última palavrinha, o Pai, e aí junta o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai vem e nos torna pessoas fortes. Vos fortificará. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor sabe, inclusive, por que eu vim a esse acampamento. O Senhor sabe, inclusive, que eu estou agora, aqui dentro desse acampamento, mas estou com meu coração cheio de pecado, cheio de ódio, cheio de mágoa. Eu estou com pecado dentro do meu bolso, na minha bolsa. Eu estou com pecado dentro da minha cabeça. Pai Santo, nos lugares onde andei, eu me feri, eu me machuquei. E aí fiquei com vergonha de mostrar o machucado. E aquela feridinha foi aumentando, aquele corte foi aumentando no meu coração, na minha alma, na minha sensibilidade, na minha sexualidade. E aquilo foi inflamando. E depois de inflamado, aí que não deixa chegar perto, porque aí é doloroso demais. E eu fui anestesiando, 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 anestesiando. E agora eu estou assim, Pai. Meu coração está todo inflamado. Se isso é verdade em você, põe a mão no seu coração. Meu coração está inflamado. Meu coração está cheio de pus, de mentira, de ódio, de adultério, de roubo. Diga para Deus também aquilo que você sabe que está inflamando seu coração. Talvez seja aquela ferida de tantos anos que você não curou. E aí eu fui me afastando, Pai. E depois fui reclamando que o Senhor não cuidava de mim. Eu não estava deixando o Senhor cuidar de mim. Pior, eu fugi. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes eu fugi dos teus cuidados. Eu achei que eu já era grande o suficiente para cuidar de mim. E por isso eu não lhe confiei as minhas preocupações. Pior, eu fui transformando as minhas preocupações em raivas, em ódios, em ressentimentos, em angústias, em doenças, em vícios. E hoje eu estou assim, Pai. Pai, eu não tenho vergonha de dizer: olha que ponto eu cheguei. Olha o quanto eu estou mergulhado, Pai, tomado por essa infecção física, essa infecção afetiva, essa infecção espiritual. Eu não tenho vergonha, Pai, de reconhecer hoje, porque eu olho com os olhos abertos para a sua infinita misericórdia, sabendo da minha pequenez, feito um Zaqueu, mas confiando na sua palavra, que através do seu filho diz que precisa hoje entrar na minha casa, no meu templo, que sou eu. Eu lhe apresento a minha miséria, a minha fraqueza. Eu reconheço, Pai, repito com vergonha, olha onde eu cheguei. Olha, Pai, o quanto eu fui ficando pequeno e fraco. Eu fui me tornando cada dia pior, ao invés de aperfeiçoar. Eu fui ficando cada dia mais fraco, ao invés de fortalecido. Cada dia as coisas e coisas menores me abalavam e continuam me abalando. Hoje qualquer coisinha me abala, basta uma palavra que alguém fala, Pai, e eu já fico irritado, nervoso, e eu já vou para o revide, eu já brigo. Pai, eu estou me abalando com qualquer coisa. Qualquer bobagem me abala, qualquer ventinho me abala, porque eu estou oco por dentro, Pai. Eu fui deixando essa infecção espiritual, física, afetiva, e comendo, Pai, a estrutura
do meu ser. Mas enquanto isso eu fui mantendo a aparência, porque eu acreditei nessa geração Big Brother, nesse homem light. Eu fui me preocupando com a minha aparência, com as minhas máscaras. Importante era eu me defender, e quando as pessoas falavam de mim, eu me defendia, e eu brigava com as pessoas, eu cortava a amizade com as pessoas, eu eliminava as pessoas, porque tinha pessoas dizendo que eu estava fazendo coisa errada. Eu fui eliminando essas pessoas, a ponto de que eliminei um monte. Mas não eliminei, Pai, a raiz. O triste, Pai, é que aquilo que as pessoas falavam era verdade. Eu estava mesmo, Pai, mergulhado naquele vício. Quando a professora falou que eu estava fumando, eu briguei com ela. Eu disse para minha mãe que era mentira, eu jurei que era mentira para o meu pai. Quando vieram contar que naquela festa eu bebi demais, eu falei que era mentira. Eu briguei com as pessoas. Eu criei inimizade, eu inclusive inventei mentira da pessoa, porque o que a pessoa tinha de falar de mim? Quando vieram contar que eu estava sendo infiel à minha vida, à minha vocação, eu briguei, eu perjurei, eu falei falso testemunho. Eu fui me defendendo porque eu queria que a minha máscara não fosse tocada. E eu sinto, Pai, que o encardido aproveitou disso também e me ajudou a colocar máscara plástica, botox, silicone por fora, Pai. Mas o triste é que não existe uma plástica, um silicone para esse coração que está aqui e que continua fechado, cheio dessas infecções, infeccionado cada vez mais, e por isso eu me tornei fraco. Tão fraco que hoje eu não consigo vencer esse vício, esse pecado. Tão fraco que eu não consigo perdoar. Tão fraco que eu não consigo sorrir para essa pessoa. Tão fraco que eu não consigo conversar com essa pessoa. Mas hoje, Pai, hoje eu quero que seja o primeiro dia do resto da minha vida. Hoje eu estou tomando uma decisão. Feito Zaqueu, se for verdade, faça como ele. Feito Zaqueu, eu fico de pé. Fique de pé, se é verdade isso no seu coração. Também você que está em casa. Feito Zaqueu, Senhor, eu fico de pé na tua presença. Não para tornar-me uma pessoa orgulhosa, achando que eu sou mais do que os outros. Aliás, Zaqueu só descobria que ele era menor do que os outros quando ele ficava de pé. Então eu me coloco de pé, Pai. E de pé eu assumo hoje o compromisso de renunciar todos os meus pecados. Eu vou devolver 4 vezes mais. Eu fiquei com mágoa de uma pessoa, pois agora eu vou amar no mínimo 4 pessoas que não mereçam o meu amor. Eu falei mal de uma pessoa, pois agora eu vou falar bem de 4 pessoas pelo menos. Eu vou devolver 4 vezes mais. Pai, no que depender de mim, é por isso que eu suplico o seu Espírito Santo me fortalecendo, me aperfeiçoando, me tornando inabalável agora. Pai, no que depender de mim, eu tomo hoje a decisão mais importante da minha vida. E eu sei que decisão não tem nada a ver com sentimento. Eu sei que decisão é fruto da minha vontade. Pois eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, a minha vontade e me decido. De hoje em diante, eu serei uma pessoa nova. De hoje em diante, eu enterro, eu sepulto esse homem e essa mulher velhos, estragados, abalados, imperfeitos, enfraquecidos, para renascer inabalável, aperfeiçoado, fortificado por tua graça. Hoje eu tomo essa decisão.
e selo essa decisão, Pai, no coração do seu Filho Jesus. Eu mergulho agora toda a minha miséria nesse coração, a minha miséria inteira. Eu não vou voltar para casa igual, Pai. E com humildade peça: Espírito Santo, vem em socorro à minha fraqueza, vem ajudar-me nessa decisão que eu estou tomando hoje. Mais do que isso, bota a sua mão na cabeça da pessoa que está do seu lado e peça: Espírito Santo, ajude esse meu irmão, essa minha irmã, a de fato levar adiante essa sua decisão. Espírito Santo, tome conta agora da sua vontade, mas também do seu querer, dos seus desejos. Espírito Santo, faz agora essa pessoa experienciar o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito, cuidando dele, cuidando dela agora. Espírito Santo, faz agora esse meu irmão, essa minha irmã, que assiste pela televisão, pela internet, que ouve pelo rádio, faz esse meu irmão, essa minha irmã sentir agora o amor, o carinho, a ternura do Pai cuidando. O Pai está tirando sujeira, o Pai está tirando pedaços podres de carne estragada, o Pai está tirando pedaços podres de ódio, de mágoa, o Pai está tirando aquele vício que estava embutido lá dentro. O Pai está cuidando, e por isso que alguns sentem um pouco de dor, porque para cuidar dói. Feito a mãe que derrama o remédio na hora, e às vezes ela não tem outro remédio, tem que jogar álcool, porque precisa limpar, precisa sarar. O Pai agora está limpando, Ele está agora, nesse momento, cuidando, delicadamente cuidando, arrancando a raiz dessa sua enfermidade, a raiz desse câncer, a raiz desse ódio, a raiz desse vício. Deixa o Pai arrancar. Por isso você está se recordando a primeira vez que você usou droga. Talvez foi num carnaval. Você está se recordando a primeira vez que você fumou, que você bebeu, primeira vez que você brincou de forma errada com o seu corpo. O Espírito Santo está trazendo isso à tona para você agora, para mostrar que Jesus está segurando firme na mão do Pai e na força do Espírito, arrancando as raízes desse vício, as raízes dessa contaminação. Você não sabe quando foi que você se contaminou com esse vírus, com esse vício, com esse pecado. Mas o Deus de toda a história está agora, porque Ele é o Pai de toda a glória, renovando em você essa eterna aliança e arrancando a raiz desse vício, a raiz desse vírus, a raiz dessa infecção, a raiz dessa enfermidade. O Pai, pela mão de Jesus, na força do Espírito, está arrancando agora a raiz dessa tristeza. Joga fora essa tristeza, a raiz desse desânimo, desse mau humor, dessa revolta interior. Está arrancando a raiz dessa dor que está no seu coração, até por ter se revoltado contra Deus, contra a vida, por ter perdido essa pessoa que você amava tanto. O Pai hoje está curando o seu coração dessa marca tão triste que ficou de morte, e está colocando em você a certeza de que essa pessoa tão amada, tão querida, está plena no céu, está agora mergulhada inteira no Pai de toda glória, no Deus de toda graça. Então deixa o Pai passar esse bálsamo, deixa a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, passar o bálsamo do seu amor nesse coração dilacerado por essa dor que você vem carregando há tanto tempo, mas que você não precisa mais carregar.
É Jesus que chega bem pertinho de você agora, aí, aonde você está, e diz: deixa o Pai cuidar de você. CançãoNovaPlay.com. Assine já!